pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversa com o Fundador. E hoje a nossa convidada ela é extremamente especial. A nossa conversa vai ser com a Joana Ramalho, ela que é presidente do Conselho e terceira geração da rede de supermercados do Mercadinho São Luís. Inclusive, hoje a nossa conversa vai estar num formato um pouquinho diferente. A gente fez na modalidade online. E a partir de agora, muitas das nossas conversas vão estar sendo desse jeito. Mas por que, Lívia? A gente viu a necessidade de conversar com diversos fundadores e novas gerações de todo o Brasil. Por isso, para trazer mais conteúdos e mais diversidade para vocês, a gente vai também estar inserindo esse novo tipo de modalidade. Fica aí no vídeo que a conversa tá massa. Oi, Joana, seja muito bem-vinda aqui ao Conversa com o Fundador. Estou super feliz e grata de você estar aqui com a gente. Você que já esteve outras vezes aqui no canal do Instituto, mas é sempre bom resgatar pessoas que fazem a diferença, que fazem o impacto socioambiental, que eu gosto de dizer. Hoje em dia a gente fala muito de ESG e eu acho que o Mercadinho São Luís, dentro do Ceará, é uma referência para a gente. E aí, eu não vou conversar tanto, a gente está aqui curioso para saber sobre você. E eu queria saber muito sobre a sua entrada na empresa, porque você já é a terceira geração, não é? Se eu não me engano, do Mercadinho São Luís. Como foi para você adentrar a empresa, uma empresa que já era referência e hoje em dia, claro, se destaca ainda mais, mas para você como mulher, como terceira geração, como foi esse processo até chegar onde você está hoje? Lívia, você sabe que eu me chamo muito de terceira geração, mas na verdade eu sou a quarta, porque a história do São Luís, ela é um pouquinho mais longa, a empresa vai fazer 100 anos agora, óbvio que ela muda um pouquinho antigamente a gente era um atacado de balcão, e a gente, quando eu falo, já é um agente muito expandido, porque eu não existia a esse período lá atrás. E aí sim, considerando esse atacado de balcão, que depois, muito tempo depois, foi virar um varejo tradicional, no começo um mercadinho, por isso o nome Mercadinho São Luís, e depois a gente acabou se desenvolvendo pelo que a gente conhece hoje, já foi o meu tio-avô, que foi oficialmente a segunda geração, mas foi quem colocou, inclusive, o nome Mercadinho São Luís, a bandeira São Luís, eu acho que muito mais a bandeira Mercadinho, que é algo que vem de lá até aqui. Eu sou oficialmente a quarta geração dentro dos negócios, mas eu vou ser muito sincera contigo, Lívia, eu me sinto como terceira, porque querendo ou não, empresas de muito tempo, empresas familiares principalmente, a gente continua um trabalho, né? Eu entrei na empresa muito nova, talvez com 18 anos por aí. Eu ia antes, a gente fazia parte como supermercado da Super Rede, que foi uma associação de compras, e na verdade eu entrei um pouquinho antes disso na empresa, e entrei de uma maneira muito simples e objetiva. Eu já tinha trabalhado anteriormente, o que é muito comum quando se nasce numa empresa familiar, existia uma certa expectativa e até pressão tanto da família, quanto dos próprios colaboradores, quanto da própria pessoa se vai ou não trabalhar no negócio. Só que eu gostei. Eu acho que eu nasci com essa veia, então desde muito nova eu já me interessava por isso. Comecei na minha faixa dos meus 18, 20 anos, não tenho certeza porque já tem muito tempo, então eu esqueço. E naquela época o que eu acabei fazendo foi, de uma maneira muito informal, principalmente comparada com agora, eu fui trabalhar em negócios não da nossa família, então eu fui trabalhar na J. Sleiman na época, a qual eu fiz um programa de trainee, mas apesar da J. Sleiman não ser um negócio de família, mas são amigos. Então eu fui apadrinhada, digamos assim. O meu pai fez uma ligação para os amigos dele, falou: "Ah, consegue, vai, para minha filha descobrir um pouquinho como é que é uma empresa que funciona muito bem. A J. Sleiman para a gente é uma grande referência." E aí eu entrei, passei por um ciclo tradicional de se passar por todos os setores e entender como funciona todos os setores, e depois apareceu a oportunidade para eu entrar dentro do São Luís no setor de marketing. E aí, dentro do setor de marketing, também foi um momento que a empresa começa a olhar para o mercado, talvez até de uma maneira diferente. A gente entra na Rede Brasil, faz uma associação de Rede Brasil, não, perdão, a gente entra na Super Rede, que era uma associação de compras fundadas por nós e outros supermercadistas da região, mas com o tempo
apesar de eu ser engenheira de produção, eu não sou marqueteira, digamos assim. Isso é uma coisa que eu gostaria também de trazer para essa conversa, porque a empresa familiar, geralmente se forma em algo, mas você trabalha com o que tem, né? É uma lógica talvez até um pouco inversa do que a maioria das pessoas tem uma expectativa de selo. Não, empresa familiar, geralmente as pessoas da família são as que menos escolhem o que vão fazer. Bem, ao menos essa é a realidade que eu conheço. E aí acabei trabalhando com marketing, então eu sou engenheira por formação, acabei trabalhando com marketing porque é isso, foi isso que caiu no meu colo, foi uma oportunidade que apareceu na época e eu me interessei, me apaixonei pelo marketing, depois, obviamente, fui estudar, fazer especialização. Brinco dizendo que se eu soubesse o quão complexo era, eu tinha feito medicina lá atrás, porque o marketing é um mundo assim incrível. Eu sou fã do marketing e acho que quanto mais o tempo passa com mais tecnologia, mais complexo fica, né? Mas esse é o Uhum. mundo que eu vim, apesar de que hoje já não estou mais no marketing. E também acho que é algo natural das empresas familiares, que é você cumprir o seu papel e entender que o seu papel não é só ser apenas um funcionário, que era o meu caso, mas também fazer essa transição. Eu tenho um compromisso, além de ser funcionária, além de ser executiva, um compromisso de continuar um legado a qual eu faço parte, que não começou comigo e não deve finalizar. Perfeito. Joana, hoje em dia você está em que área? Hoje eu sou oficialmente vice-presidente de estratégia e inovação, mas eu estou à frente do Massa. conselho consultivo. Nesse momento estamos implantando um conselho, colocamos desde do fim do ano passado, então é um ano de muito aprendizado. Eu estou presidindo, acredito que no futuro estarei lá, mas mais uma das coisas que é assim, a gente faz o que pode. Então, nesse momento, eu faço duas atividades ao mesmo tempo. Estou como presidente do conselho e estou como executiva à frente de estratégia e inovação. Eu acho muito bacana, Joana, quando você fala da sua trajetória, porque é uma trajetória, claro, é única, cada um de nós temos, cada empresa, como cada família é diferente, cada empresa familiar tem sua característica. Mas é muito interessante quando você fala, porque eu me vejo dentro do seu processo, vejo as outras pessoas que a gente entrevistou também, então existem algumas coisas que são características das empresas familiares. E uma coisa que eu acho muito bacana, como você fala, é que tem esse jeitinho e a gente vê o jeitinho do Mercadinho São Luís também da Joana hoje em dia. Como você ficou muito tempo à frente do marketing, e aí eu sou publicitária e hoje em dia eu cuido aqui dos processos, às vezes, do Instituto, eu sou coordenadora de comunicação, mas cuido da área de processos também, então eu super te entendo. E aí, uma coisa que eu acho bacana, que hoje em dia o Mercadinho São Luís, eu posso falar tranquilamente, ele é uma referência, não só em questão do mercadinho, mas também um case de marketing muito bacana. Estudei na faculdade também. E uma coisa que eu vejo hoje em dia, que se deu um destaque, que o Mercadinho ele aproximou muito as pessoas dele como marca, não é? Que é uma coisa que antes a gente, eu vou no supermercado, não, gente, eu vou lá no Mercadinho São Luís. É uma coisa que a gente vê as pessoas falando. E uma coisa que eu achei muito bacana, que aí eu acho que traz um pouco da tua digital também como pessoa, como, claro, a empresa familiar ela é um conjunto de pessoas, mas tem a Joana como pessoa, que foi o costume saudável. Que hoje em dia ele entrou dentro da rota de eventos de Fortaleza, não é? Dentro da rota de eventos do Ceará, eu posso assim dizer. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, como começou? A Joana tinha esse sonho, juntou junto com uma estratégia de marketing ou como uma estratégia geral do Mercadinho São Luís de se posicionar? Tá, Lívia, assim, é muito legal olhar para trás. Eu costumo saudável esse ano faz 10 anos. E na verdade não foi tão bem pensado assim, não. São uma dessas oportunidades que acabam aparecendo na vida. Eu estava há 10 anos atrás à frente do marketing. Não tenho certeza se já estava à frente do comercial, mas acho que não. Eu acho que depois eu fui para o comercial. Mas apareceu como uma demanda natural de oportunidade de mercado e muito com uma visão pessoal mesmo. O Neto e o Nando, que são respectivamente meu pai e meu tio, eles são naturalmente visionários, né? Eles que estão realmente à frente aí da empresa, executando no seu dia a dia, e eu sempre fui ali um apoio deles, e eles traziam muito da própria realidade deles como cliente, que naquele momento, há 10 anos atrás, eles estavam tentando ter uma qualidade de vida melhor. E eles iam naquela época ao nutricionista,
E como eles mesmos gostam de falar que ambos são bodegueiros, que eles se chamam assim, se intitulam assim, eles dizem, como todo bom bodegueiro, eu saí da nutricionista, a nutricionista me passou uma lista de produtos e eu pergunto onde compro. E ela disse que naquela época você compra cada coisa em um lugar diferente. E aí os olhos de bodegueiro, eles olham, opa, tem oportunidade de negócio aí, por que que eu não posso vender esses produtos? E aí chegaram com esse problema que, ó, tem um monte de produto que a gente quer vender, vamos achar essa solução dentro da empresa. E aí, naquele momento, a gente fez o que qualquer varejista faz, que é comprar e revender produto. Mas talvez pela primeira vez a gente tenha visto aquele consumidor de 10 anos atrás, que eu acho que 10 anos atrás era quando estava começando a mudar o mundo, que todo mundo chamava mundo diet, light, ninguém sabia qual era a diferença de diet para light, para um mundo mais complexo, onde se falava de glúten, lactose, proteína, calorias, toda aquela história que é complexo. Hoje, te sendo muito sincero, hoje eu acho uma coisa extremamente natural, mas há 10 anos atrás eu não sabia. Isso se refletia no comportamento do consumidor. É muito diferente num supermercado tradicional, onde você vende produtos que todo mundo conhece, de você começar a vender um produto especializado, que é esse o caso, e não é simplesmente eu colocar em cima de uma prateleira e eu vou vender um produto que o consumidor nem sequer sabe ler o rótulo. Porque, ok, não tem glúten, mas o que isso significa, né? Então, nesse momento, a gente, de um problema que deveria ter tido uma solução, a gente achou outro problema, que é ok. Então, não é. Tudo que a gente fazia no passado não funciona para esse novo presente. Então, não adianta você fazer ofertas e promoções, porque, óbvio que o cliente tem interesse em preço, mas não é isso. Se ele não tem a utilidade para aquele produto, para que ele vai comprar? E junto com isso, dentro do marketing, a gente já fazia uma pesquisa de mercado. Na verdade, eu gosto muito de dados, né? Eu sou essa pessoa que gosta de interpretar, talvez seja a minha engenheira em mim. Então, eu olho muito para dados, tento interpretar, e a gente sempre fez muita pesquisa de mercado, e um dos dados que eram muito relevantes para a gente é que mais de 70, talvez até 80% do nosso consumidor, na época, ele tinha grau de instrução superior ou mais. Ao meu ponto de Nossa. vista, ao nosso entendimento, isso significa que é um formador de opinião, que é um crítico. Então, eu precisava dar para ele informação para que ele possa comprar. E assim nasce o Costume Saudável, um evento para dar informação para o cliente, para que ele possa se empoderar e ele fazer suas melhores escolhas de que produto comprar. E esse era o legal do Costume Saudável, e morro de orgulho de ter lá atrás idealizado isso e vendo até o que o Costume Saudável se formou hoje, de como ele foi evoluindo junto com o cliente. Eu acho que o Costume Saudável foi um reflexo dos clientes da época, da população que começava a olhar para si de uma maneira diferente, de eu quero me cuidar. E sim, a primeira etapa, ao menos a que eu conheci, é começar pelo externo, né? Pelo corpo, pelo que a gente come, e com isso ir aumentando o entendimento do cliente e esse entendimento ir passando internamente. Então, a gente começa o costume saudável, obviamente, para vender produtos, né? Se eu for de uma maneira muito sincera, no final é isso. Mas que passa por vender um produto acaba sendo uma mera consequência. E hoje eu entendo que o costume saudável, ele contribuiu para a nossa cidade. Morro de orgulho de quantas pessoas passaram dentro do evento nesses 10 anos de evento. Tivemos uma pandemia aí, obviamente, que interrompeu. Esse ano teremos o nosso primeiro evento presencial desde a pandemia, o que eu estou Massa. morrendo de saudade, mas é muito legal ver essa evolução que, óbvio, se reflete em venda para a empresa, óbvio que se reflete em diferencial estratégico, como você falou. O São Luís hoje é uma marca que é reconhecida e associada ao próprio movimento saudável que vem encabeçado pelo costume saudável. Massa. E é muito legal, Joana, quando tu fala isso, porque é uma coisa que às vezes eu vejo muito a gente que é nova geração de empresa familiar esperar. Não, deixa vir acontecer. Não, você pegou de uma conversa que você teve com seu pai e seu tio, e eles falaram: olha, tem isso aqui. Aí você, poxa, e se eu trouxer isso, que é uma coisa também do meu interesse, que era um público parecido comigo. Então, uma coisa que eu achei super pertinente você falar, você, ok, a oportunidade veio, mas você foi e criou outra oportunidade.
que deu uma grande virada de chave também para o posicionamento do Mercadinho São Luís. E eu acho muito bacana quando você fala isso, porque mostra também o poder da nova geração. Claro que a gente tem toda uma hierarquia, a gente tem que entender de onde a gente veio, respeitá-los e aprender bastante com eles, mas hoje em dia nós também somos um mercado, não é? Nós também temos um pouquinho daquela ideia do que está acontecendo no mundo. E aí, uma coisa que eu também queria te perguntar nós somos mulheres, não é? E hoje em dia o mundo a gente entende que ser mulher é ocupar um determinado local que muitas vezes às vezes não é reconhecido, às vezes é duvidado, às vezes a gente mesmo traz essas crenças, não é? E principalmente quando a gente fala do mercado corporativo, por assim dizer, mulheres assumindo esse papel de estratégia, de marketing, de processos, como presidentes de conselhos, não é? Que talvez há 20 anos, há 15 anos atrás, isso era muito disruptivo, muito distante. E hoje em dia está acontecendo, não é? E aí, Joana, eu queria saber um pouquinho para ti, como foi esse processo? Você enfrentou alguma dificuldade, alguma crença sua? Você sente que talvez se você tivesse nascido homem seria diferente? Como foi muito mais ou menos para ti isso? Lívia, assim, eu tenho algumas memórias, primeiro que eu nasci no mundo de supermercado, eu ando no supermercado desde que eu tenho memória de infância, eu trabalhava, né, brincando assim, né, para mim era uma brincadeira, mas, cara, eu não tinha aonde ficar em casa, então eu ia com os meus pais trabalhar, essa era a realidade. Então, eu só fui descobrir que esse mundo supermercadista é um mundo masculino, por exemplo, depois que eu fiquei muito mais velha, que eu comecei a realizar que, na verdade, o mundo executivo, ao menos o que eu conheço, ele é muito masculinizado. Quanto mais você sobe nas hierarquias, mais você acaba encontrando isso. Mas eu não percebi, te sendo muito sincera. O que que eu posso te falar que de alguma maneira passou dentro da minha rotina e eu acredito que passa de todas as mulheres? Por exemplo, eu fiz engenharia. Engenharia é outro mundo que talvez hoje não, mas que também era um mundo muito masculinizado, ao menos na época que eu fiz atrás, e pequenas estratégias, desde utilizar óculos. Eu tenho cara de menina, cara, não tem jeito. Então, achar uma voz não tão fina, te sendo muito sincera, são mecanismos de defesa que você nem sequer pensa, mas que quando você vê, você já está com uma roupa talvez mais coberta, com uma roupa talvez menos florida, que hoje, graças a Deus, o mundo já mudou. Mas, cara, quantas vezes não é nem pelo ambiente masculinizado em si, mas, poxa, o mundo executivo, eu viajo para São Paulo e a gente vai para eventos, e cá está a gente em eventos com 300, 500 homens de paletó, e lá estou eu, de vestido florido, etc. É maravilhoso, mas, cara, é um holofote em cima de você. Então, também tem todas essas outras consequências do que o que às vezes a gente quer simplesmente ser uma pessoa normal como todas as outras e tá tudo bem quanto a isso, né? Então, sim, eu percebi sim um mundo masculinizado, mas talvez eu acho que eu perceba muito mais pelo fato de eu ser uma mulher, ter cara de nova e estar numa empresa familiar. Eu acho que juntando tudo isso tem situações super engraçadas e que eu gosto de levar com muita leveza, e também acho que tá tudo bem de você estar em reunião e alguém, ai, me dá um café, e aí eu pego o café, eu adoro pegar café para todo mundo, eu faço, enfim, eu sou muito do dia a dia, eu gosto de fazer minhas coisas, então não vejo problema nenhum em fazer isso para todos, mas claramente eu já vi constrangimento das pessoas acharem que, nossa, porque é uma menina que está aqui, então ela nunca vai ser, por exemplo, a presidente do conselho. Mas eu acho que isso é uma evolução de sociedade. Vivi isso como todas nós sabemos que vivemos, mas eu vou te ser muito sincera, Lívia, que eu não acho, te sendo sincera, que talvez seja um privilégio masculino. Eu vou te ser muito sincera que uma das coisas que eu mais sinto dor nesse mundo masculinizado é que, basicamente, se eu tiver que entrar nesse mundo, eu tenho que ficar relativamente longe dos meus filhos. E isso é o que os homens fazem a vida toda, né? Então, sempre que Uhum. tem datas comemorativas, coisas desse tipo, a prioridade acaba sendo o trabalho, porque você tem uma convenção durante o mesmo período que tem 500 pessoas versus você e seus filhos, a gente acaba optando pelas nossas obrigações de estar lá na frente. E para mim, cara, vou ser muito sincera, é um mundo que eu vi por nascer de empresa familiar,
meu pai fora disso o tempo todo. Então, eu sou muito solidária a esse outro lado de que não é só a mulher que pena, eu acho que o homem perde muito também, ao menos estava perdendo, porque eu já vejo muita mudança, muito mais equilíbrio nessa rotina. Mas é isso, estamos juntos. Não, e eu acho muito interessante isso, porque eu li recentemente até um artigo falando sobre aquele movimento Girl Boss que teve de 2010 até mais ou menos 2020, e que muitas mulheres que bom se apropriaram disso, mas hoje muitas mulheres falaram também da perca de algumas coisas que elas sentiram falta. Essa questão de se apropriar da maternidade de forma igualitária, ainda assim de negócios, dessa questão de se prestar a sua feminilidade dentro do ambiente dos negócios. Poxa, eu quero usar, às vezes, um blazer rosa. E aí, como é que vai ser isso, não é? Que para algumas pessoas pode parecer futilidade, mas para a gente, como mulher, também é muito importante se expressar, porque isso faz parte da gente. E principalmente numa empresa familiar, aqui, pelo menos assim, o meu pai, ele é super para frente, tal, somos três meninas, então não tinha como ele não ser. Mas o mundo corporativo, às vezes, ele é um pouco duro, como você falou dessas situações. E aí, Joana, eu queria também fazer uma pergunta. Hoje em dia, o Mercadinho São Luís, ele é um great place to work, não é? E eu soube que isso tem muito a ver também com o DNA da família de vocês, não é? De que perpassa por histórias, que recebia o recadinho e aí ia direto para a mão do dono, porque ele fazia questão de ter isso. E eu queria saber um pouquinho de ti, como é essa história? Como foi crescer nesse ambiente em que o colaborador ele é valorizado, sim, ele faz parte do DNA do Mercadinho São Luís. Eu acho que hoje em dia isso também é um diferencial estratégico, né? Sim, sim. Ser uma empresa, melhor empresa para trabalhar era algo muito natural para a gente, porque o seu João Melo, que é o meu tio-avô, que é o fundador, ele é essa pessoa, ele é essa pessoa, era na verdade, né? Ele Uhum. era essa pessoa porque ele já faleceu de realmente se importar com a felicidade dos outros, e a felicidade dele era ver a felicidade do outro, de quem estava do lado. Isso é muito inspirador, e eu acho que isso contamina. Eu acho que tem cultura, eu acho que tem valores de famílias que passam para a empresa. Nesse caso do seu João, o seu João Melo, os valores da empresa eram os valores do tio João. E aí eu falo tio João porque nesse momento era literalmente meu tio, né? E isso a gente vê em todos os dias na empresa como exemplo. Então, eu fui criada através do exemplo, que é outra coisa que a gente sabe que educa melhor do que qualquer coisa, que é se dar o exemplo. E hoje eu consigo entender que quando esse prêmio surgiu, que na verdade o São Luís tem essa cultura de atender bem, a nossa missão é atender de forma única, compartilhando orgulho e felicidade. A gente fala que não se compartilha o que não tem, né? Então, é uma das nossas premissas de estar com o nosso povo feliz. Era muito isso que ele falava: o meu povo está feliz, e isso passa para dentro da empresa. Mas eu vou dizer mais uma vez, te mostrar um pouquinho a minha visão, que eu acho assim, cara, trabalho é tão importante para a nossa vida, a gente talvez passe mais tempo trabalhando o tempo útil, né? O tempo útil que a gente passa, a gente dedica muito mais para o trabalho do que para qualquer outra fase. Até porque quando chega no fim do dia, a gente está cansado, assim. Acredito eu que a grande maioria das pessoas devem fazer pela primeira coisa de manhã o trabalho, e as outras atividades acaba deixando para o fim do dia. O que, pelo menos para mim, por exemplo, dá no fim do dia quando eu vou fazer meu exercício físico, eu já estou com a cabeça diferente. A minha cabeça no começo do dia é diferente do fim do dia. Cara, para mim isso mostra a importância do trabalho que a gente tem na nossa vida. E seja desde você estar no trabalho sendo quem você é, como você mesmo comentou, de que você falou, nós mulheres gostamos, para a gente é importante. Eu acho que é importante para todo mundo, Lívia. A gente lá no São Luís, uma das coisas que a gente fez, também evoluindo e aperfeiçoando ao longo do tempo, foi questionar uma regra básica que era do setor, que era todo mundo ir com a mesma farda, com o mesmo cabelo. Existia uma prática de não utilizar barba, tatuagens, etc., e que a gente questionou, porque o mundo é outro. E aí, isso você vê a importância de você passar a maior parte do seu tempo útil sendo quem você é, convivendo com pessoas de valores importantes, de valores que são incomuns com o seu. Lá no São Luís, a gente faz uma seleção baseada em valores. Então, querendo ou não, todo mundo que está convivendo com você ali tem os seus mesmos valores. E aí eu acho que a consequência de ter uma melhor empresa para trabalhar, ela vem nesse sentido. Que se você conseguir entender que se você vai ter um funcionário
que está dedicando a maior parte do dia dele, do dia útil dele ali dentro, e ele não estiver completamente feliz, enquadrado, encaixado, sabendo o que é que ele vai fazer, dificilmente ele vai ser uma pessoa feliz e dificilmente ele vai conseguir fazer um bom trabalho. Então, eu acho que essa foi a visão, essa é a minha interpretação da visão do seu João lá atrás, de uma maneira muito simplista e, para mim, muito assertiva, e eu acho que esse é o caminho. Eu acho, honestamente, principalmente olhando aqui para o futuro, para o mundo completamente globalizado. Eu posso estar hoje da minha casa, como eu estou trabalhando em qualquer lugar do mundo. Então, eu tenho muita opção. E se isso for acontecer, que seja da melhor maneira possível. E sim, eu quero estar numa empresa onde eu esteja trabalhando e me divertindo ao mesmo tempo. Por que não? Ai, ótimo, Joana, acho muito bacana. Porque hoje em dia, né, pós-pandemia, as pessoas se questionam muito sobre o local de trabalhar, porque hoje em dia trabalhar tem que ter um propósito, não é? E que trabalho pode ser divertido. Trabalho também pode ser, claro, existem dificuldades como em qualquer outro local, mas como você falou, poxa, se eu passar a maior parte do meu tempo lá, eu vou estar infeliz. Será que trabalho é esse, não é? Qual é o meu propósito no mundo dentro dessa situação? E aí, a nossa conversa está muito bacana, está muito boa, mas já já vou ter que fazer agora, na verdade, né, a última pergunta. E aí, Joana, eu queria saber, assim, o que que você falaria para essas novas gerações de empresas familiares, não é? Esse pessoal que está entrando agora, que está tendo contato com os fundadores, com os pais, os avós, os tios, e aí às vezes fica um pouco incerto. Será que isso aqui é para mim mesmo? Será que vale a pena também trabalhar na empresa familiar? Será que eu consigo botar um pouco do meu DNA numa empresa que já veio desse DNA da minha família? Queria te pedir para você passar uma mensagem para quem está nos assistindo. Tá. Eu acredito muito que ninguém escolhe onde é que nasce, a verdade é essa, nem numa empresa familiar ou nem ou não familiar. Ao mesmo tempo, eu acho que todo mundo tem sua própria escolha, porque ninguém é obrigado a nada hoje, a nem sequer trabalhar na sua empresa familiar, como também não é uma certeza que eu quero trabalhar numa empresa familiar, minha família tem e eu vou conseguir mercado para isso. Então, nesse sentido, primeiro que eu acho que a gente tem que se entregar. Eu acho que independente de onde a gente está, primeiro que ninguém tem controle da situação, seja se você está numa empresa familiar que está dando certo ou não, entender que não depende de uma só pessoa, e isso não tem a ver só com empresa familiar. Tipo, eu sou muito fã de diversidade, Lívia, muito fã, porque eu consigo, olhando como investimento, toda vez que a gente fala, sua maneira mais segura de fazer um investimento é diversificação. E eu tenho exatamente essa visão para dentro de uma empresa como gestão. Então, quanto mais um grupo diverso que eu esteja, seja ele com culturas diferentes, visões diferentes, idades diferentes, e aí por isso que eu estou falando de empresas familiares, a qual, no nosso caso, né, tem terceira e quarta geração trabalhando ali no corpo e fazendo decisões em conjunto, eu acho isso muito mais rico, isso muito mais seguro do que necessariamente deixar ou de um ou de outro. E eu acho que cabe aqui muito desenvolvimento humano, seja empresa familiar ou não, porque no final das contas é muito mais como a nossa cabeça funciona como um ser humano, de entender que honestamente a geração fundadora fez o seu trabalho espetacular, mas que precisa de um trabalho para continuidade e que isso não significa que seja melhor ou pior do que qualquer um outro que venha por aí. E entender que seja em empresa familiar ou não, o que a gente tem que fazer é contribuir com a nossa parte, né? Então, eu estou sim na empresa familiar, foi uma opção minha. Eu descobri desde muito nova que eu gostava muito disso, mas vou te ser muito sincera, Lívia, eu já acredito que eu iria gostar de qualquer coisa se eu tivesse com um modelo mental legal. E óbvio que existem aptidões, existem tudo, mas, cara, se a gente tiver com os valores corretos, se a gente tiver um propósito, vai dar certo. Não importa como. Como você disse, não é uma fórmula mágica. Não é porque eu estou trabalhando que vai ser fácil, muito pelo contrário. Eu acho sim difícil você trabalhar numa empresa familiar, porque não tem hora, não é, não, olha, agora eu estou falando com o meu pai, depois de 5 horas da tarde, agora, perdão, antes é meu chefe, agora é meu pai. Não é, nós somos seres humanos como todos os outros, mas essa é a grande realidade. Se a gente ficar olhando somente para o lado negativo, ninguém vai fazer nada.
Então, tem sim suas dificuldades, como tudo na vida. Poderia passar muito tempo falando de todas as dificuldades aqui, por exemplo, de se ser mãe, de se ter filho, mas eu acho que é isso. Essa é a jogada, essa é a vida que de alguma maneira a gente escolheu, e cabe a gente, junto com todos os outros, contribuir uma parte, não só você, nova geração. Então, isso meio que alivia também, quando a gente acha que não, tá tudo na minha mão, é uma pressão grande. Não, não é. Tudo no final, tudo dá certo, né, Joana? Como o Vai pessoal dar. fala. Vai dar. Já deu, né? Joana, mais uma Já vez, deu. muito obrigada. Assim, é sempre muito, muito bacana para mim poder escutar outras pessoas. E a sua história é uma inspiração para mim, como filha de dono, como pessoa que trabalha em empresa familiar, que é do marketing também. E hoje em dia, eu acho muito bacana, porque o Mercadinho São Luís ele é uma referência quando se fala de empresa familiar, que você vê os valores no dia a dia da empresa. Que eu acho que isso é um grande diferencial hoje em dia no mundo que pede propósito, no mundo que fala sobre diversidade, etc. E assim, eu fico muito feliz mais uma vez pela sua participação. Muito, muito obrigada. E aí, você que está nos assistindo, esse foi o Conversa com o Fundador da Vez. Até a próxima e te espero lá. Tchau!